Certa vez, depois da reforma na Inglaterra, uma certa senhora, sabe, uma senhorinha piedosa, chegou logo depois do culto de uma das igrejas puritanas daquela época. Chegou até o ministro puritano e, com um olhar carinhoso que só aquelas senhoras mais antigas da congregação têm. Lembra? Aquele olhar carinhoso dela. Chegou com ele e disse assim, ministro, eu estive observando a sua roupa clerical e eu notei que as franjas do final estão muito longas, estão arrastando pelo altar, e isso me agoniou. Então eu queria levar para casa e tratá-las. E o ministro, sem problema nenhum, foi até o seu gabinete, tirou o hobby clerical, entregou à senhora, e depois de uma semana a senhora trouxe de volta aquele hábito, né? Aquela roupa clerical, já toda cortadinha, muito bonita, e apresentou ao ministro. Ao que o ministro disse, minha irmã, eu gostaria de também poder ser bênção para a senhora. E da mesma forma que a senhora ajudou-me com a minha roupa, o meu hobby muito longo, e o corte ficou ótimo, eu queria ajudar a senhora também. Ao que a senhora respondeu, claro, a sua ajuda sempre é bem-vinda. E ele então disse, eu queria ajudar a senhora a encurtar sua língua. Isso não é uma piada, sabe por quê? Porque o tamanho de nossas línguas é algo grave em todas as comunidades cristãs da face da terra. É tão grave que quase que todos os escritores bíblicos do Novo Testamento falam a respeito desse pequeno órgão que destrói tanto. E aqui não falo eu só sobre fofoca, maledicência e tudo isso. Eu digo, inclusive, aquelas palavras de bênção que colocamos sobre as pessoas. E aquilo que falamos, da mesma forma que ilustramos para as crianças, não volta. Hoje, nós vamos bater um papinho sobre a língua. E avisos não são raros, nem na Bíblia e nem na sociedade. Olha bem o que um provérbio árabe diz há séculos. Você é senhor do seu silêncio e escravo de suas palavras. Recentemente, no período eleitoral dos Estados Unidos, eu sofri de uma certa verborragia facebookiana em alguns momentos. E mesmo que creia piamente naquilo que escrevi, descobri depois de alguns dias que as minhas palavras mais machucavam aqueles que eram contrários às minhas visões do que incitavam os que eram a favor daquilo que eu também cria. E, por isso, deletei algumas coisas do Facebook, mesmo que creia nelas piamente. Mas o estrago já estava feito. Eu, hoje, tenho pessoas com inimizade à minha pessoa por causa de palavras minhas, mal ditas. É interessante como o trocadilho serve aqui, né? Palavras mal ditas. Um certo embaixador americano chamado Washington Irvine disse certa vez que a língua é a única ferramenta de corte que fica mais afiada com o uso contínuo. Esse cara era inteligente demais. Você já usou facas? Quanto mais você usa, mais cega ela fica. Só não a guinso. Todos são muito novos, ninguém sabe o que são as facas guinso. Sabem? Quem sabe o que é uma faca guinso? Eu estou ficando velho, caramba. Não sabe? Aquela faca que nunca fica cega. Tudo que nós usamos para corte fica cego com o uso. A língua, quanto mais você usa, mais afiada fica.
e mais firme é a palavra ao ser utilizada, mal utilizada. Os hebreus têm provérbios e mais provérbios acerca do mau uso da língua ou do bom uso dela. Nós poderíamos passar provavelmente a manhã inteira falando a respeito dos provérbios hebreus, que estão inclusive registrados na Bíblia hebraica. Olha alguns deles. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Que provérbio maravilhoso. Quantas dores, quantos machucados existenciais, quantas cicatrizes que nós impomos sobre os nossos filhos, ou que os filhos machucam os pais, ou que os cônjuges tratam um com o outro, ou com os clérigos tratam com as suas ovelhas, ou vice-versa, ou irmãos contra irmãos. Como seria bom se nós vivêssemos cuidadosos com aquilo que falamos. Um grande clássico que é repetido por aí em todos os lugares cristãos, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta o furor. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Assim, eu sugiro a você que pegue esses textos e coloque no espelho, para que você acorde, ou na geladeira, ou no carro. Está anotando, Simara? A Simara está anotando. Porque esses são adágios populares hebreus, portanto, não tem poder de promessa, tá bom? Não é nenhuma profecia sobre a sua vida. Receba, irmão. Não. Mas são sabedoria. Olha mais uma. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. E o último de hoje. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, é o mesmo repetido. Mas quem controla a língua é sensato. Nós poderíamos passar aqui a manhã toda falando teoricamente sobre como devemos usar nossos lábios, nossas palavras, e teoricamente desenvolvendo teses a respeito do uso sábio das palavras. Isso seria de muito bom ganho para todos nós. Entretanto, parece-me que quando os escritores sagrados falam a respeito das palavras, da língua, do relacionamento humano através do contato de comunicação, a Bíblia é extremamente prática. Ela fala de uma ortopraxia e não de uma ortodoxia. Ela fala não somente do que devemos crer e o correto de como se crê, tipo, é verdade, a palavra dura suscita ira, mas a palavra doce, a palavra correta desvia o furor, branda desvia o furor. Ah, que coisa maravilhosa de se ouvir, né? Um conceito muito bonito. Não. Os escritores sagrados não estão tão interessados nos conceitos bonitos, nos conceitos bem trabalhados, mas sim na utilização prática do conceito de palavra viva. Hoje, eu gostaria de iniciar o nosso papo abrindo a Sagrada Escritura. Mas eu gostaria de, antes disso, que você olhasse bem para mim, eu gostaria de falar algo para você. Então, dá um tempinho aí no que você está anotando, eu vejo muitas pessoas anotando, isso é bom. Mas olha para mim. O que eu estou hoje falando não é para sua tia linguaruda, não é para aquela pessoa que você conhece como fofoqueira, não é para aquele mentiroso inveterado que você conhece, não é para aquela pessoa da comunidade viva que já deu muito trabalho porque falou da vida de um monte de gente, não é para nenhum desses. A nossa palavra hoje é para mim, para você. Então, não
não ceda à tentação de, em qualquer momento que nós estivermos conversando, de você pensar, essa palavra era boa para aquela pessoa. Porque não é. Essa palavra é para você. Você que está me olhando, para você. Aí onde você está, quietinho, para ouvir e para colocar em prática. Tá? Então, tenta controlar a sua mente para não pensar naquele fofoqueiro, naquele mentiroso, naquele cara que falou mal de você. Aquela menina que acabou com o seu relacionamento porque ela falou besteira sobre você. Ou aquele cara que denunciou você quando pegou você fazendo besteira e falou para o outro. O nome disso não é fofoca. Não é fofoca quando você está só espalhando, mas talvez ele tenha salvado a sua vida. Mas não pense nesses. Pense em você. Trato feito? Trato feito. Sério? Beleza. Então vamos. Um dos caras mais práticos descritos na Bíblia é Tiago, que por sinal é irmão de Jesus. Imagina, a gente vai ler uns trechos aqui de um texto que provavelmente, muito provavelmente, o irmão de Jesus, Tiago, escreveu há cerca de 2000 anos atrás. E quando nós lemos em português, parece que ele escreveu essa carta para a gente ontem. Cara, extremamente profundo, mas ao mesmo tempo prático. Tiago não estava muito preocupado, como Paulo, com relação a como as pessoas compreendiam a doutrina. Tipo, o que é que eles vão pensar a respeito da soteriologia e da cristologia? Tiago não estava muito preocupado com isso, não. Tiago estava preocupado em assim, você disse que você tem fé, beleza, me mostra. Cadê tua fé? Porque se você me fala da sua fé, mas eu não consigo enxergá-la, tem algum problema no meio de campo. Era mais ou menos assim que Tiago falava. E diz assim Tiago, no início do seu escrito, no capítulo 1, verso 19. Se você tem uma Bíblia como eu tenho aqui, eu queria que você abrisse. Porque às vezes a gente usa os nossos aparatos eletrônicos, e usando os nossos aparatos eletrônicos, parece que o texto que a gente está lendo é um texto do Facebook. Você está acostumado a ler texto no Facebook? Vocês estão comigo ou estão dormindo? Ah, tá. Você lê muito no Facebook? Não? Quem é que falou não? Ah, você não lê, é verdade. Você lê coisa melhor do que o Facebook, né? Mas assim, vocês leem muito? Cara, vocês estão acordados, assim, onde é que vocês estão? Ou então eu estou falando para uma plateia de alienígenas. Não, mas eu não estou falando eu escrevo. Eu estou dizendo, vocês leem Facebook, leem? A timeline? Vocês leem o Facebook, eu sei, porque eu vejo muita coisa que vocês escrevem. Tem gente falando, caraca, eu vou parar de escrever. Tomara que pare mesmo. Mas, olha o que diz Tiago, e eu quero que você abra seu livro, assim, coloca de lado um pouquinho o seu tablet, o seu telefone e tudo mais, e tenta abrir o seu livro aí, tá bom? O livro em Tiago 1,19 diz assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar-vos. Olha como o Tiago, de forma bem prática, diz: para de falar tanto e escuta. Você já teve conversas assim que você está falando algo até bem profundo seu e compartilhando vida com alguém e você para respirar e a pessoa começa a falar como se não tivesse ouvido nada que você disse? Já aconteceu com você ou só acontece comigo? Já. Isso é algo bem recorrente. Nós estamos abrindo nosso coração e, de repente, chegou numa vírgula e sabe de uma coisa? Isso já aconteceu comigo. Ou em momentos em que tem muitas pessoas juntas e é alguém que monopoliza o pódio.
monopoliza o holofote. E algumas noites em festas e locais de reunião, ou bares, ou restaurantes, a gente sai com um grupo de amigos e parece que está todo mundo sentado e tem uma pessoa falando. E aquela pessoa fala a noite inteira. Isso não começou agora na Idade Moderna ou na pós-moderna. Não começou. As mulheres hoje não são diferentes de antigamente, os homens não são diferentes, são todos iguais. E desde o tempo de Tiago, lá 2000 anos atrás, 1900 e poucos anos provavelmente, Tiago diz: escutem mais, falem menos. Escutem mais, falem menos. Escutem mais, falem menos. Nós temos muitos aqui conosco que, por já terem quilometragem seguindo a Jesus Cristo, você entende o que eu digo, né? Já estão seguindo a Jesus Cristo há algum tempo, caminham com Ele há muito tempo. E provavelmente porque caminharam com Ele já há tanto tempo, já caminham há tanto tempo, já ouviram muitas coisas, aprenderam muitas coisas e agora estão caminhando com outras pessoas. Se você sabe que você talvez caminhe com outras pessoas. Nós, muitas vezes, quando estamos caminhando com outras pessoas, temos a tendência de falar mais do que ouvir. Você já passou por isso? Ou de um lado ou do outro. Em vez de ser escutado, você é falado. Eu falo com muitas pessoas durante a semana. Talvez esse seja o meu maior trabalho, falar e ouvir pessoas. E, invariavelmente, muitas dessas pessoas sentam comigo para dizer: sabe, Winston, o seguinte aconteceu comigo na igreja passada. E sabe o que normalmente é o seguinte? As pessoas não me escutaram, as pessoas só falaram. Há um quê divino em escutar, que tem sido acolhido pelo mundo de psicólogos hoje. Você sabe qual é o grande trunfo dos nossos irmãos e amigos psicólogos hoje? É que eles, num momento estruturado, num tempo que é só para aquilo, eles ouvem ativamente. Eles escutam. Eles estão interessados no que estamos falando. Eles nos acolhem com os seus ouvidos. Eles nos mostram amor, mesmo que sejam pagos para isso. Porque nos chamam à intimidade de simplesmente escutarem o que estamos falando. Mas nós somos muito agoniados. Nós não temos tempo para escutar. Nós falamos muito. Nós estamos ávidos para colocar para fora toda essa inquietação que está dentro dos nossos corações e as angústias que temos, e o nosso tempo é de angústia, a nossa era é de inquietação. Simplesmente pararmos para escutarmos alguém ativamente é coisa do outro mundo. Mas imaginem se essa prática fosse a nossa prática. De escutarmos uns aos outros, de escutarmos as entrelinhas das dores, ou escutarmos o silêncio da depressão, ou ouvirmos histórias confidenciadas, porque aquele lixo está consumindo o dono da história. Há um quê de divino no escutar. Escutem. Se você tem quilometragem com Jesus, escute. Escute. E fale pouco. Escute. Tiago continua. E Tiago continua falando um capítulo inteiro. E você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Você sabia disso? Se você não sabia, aprenda hoje.
Esses numerozinhos que aparecem na sua Bíblia não são originais, são subterfúgios para nos ajudar a acharmos o que está escrito. Mas no capítulo 3º da carta, do sermão, do artigo que Tiago escreve, ele fala praticamente só sobre o domínio da língua. Então eu gostaria de ler com vocês, ou para vocês, de uma forma en passant, sabe? Só ler do início ao fim o que Tiago fala em Tiago 3, de 1 ao final. E então nós vamos conversar sobre o que Tiago diz. Diz assim o nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja de Jerusalém no primeiro século. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Notem quais são as grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Uau! Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Dever de casa antes de nós prosseguirmos. E aqui eu falo sério. O dever de casa é: leia esse texto pela manhã, pela tarde e pela noite, por toda a semana. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Sabe por quê? Nós encaramos as nossas disciplinas espirituais como algo quase que mágico, como algo meio que pagão, em que ouvimos no domingo, aquela palavra nos alimenta, e aí chegamos durante a semana, esquecemos aquilo tudo e passamos a vida como se a vida de nada valesse, e aí chegamos no domingo de novo, ávidos e sedentos para ouvirmos uma palavra ungida do Senhor. Enquanto você tem acesso de palavra diretamente da revelação de Deus todos os dias de sua vida, simplesmente abrindo um livro e lendo. Então faça esse trato comigo. Essa semana,
Abra a sua Bíblia. Aí vale até o seu celular. Vale, eu também uso meu celular, a YouVersion, ela funciona para todo mundo, é uma maravilha. Tá? Só não faça isso dirigindo, pode ser problema. Mas em algum lugar que você possa, leia Tiago 3. Mas leia pausadamente, pensando no que você está lendo. Leia com a intenção de aprender. Leia como se aquela palavra fosse verdade aplicável e prática em sua vida. É muito interessante como Tiago ensina as pessoas que leem o seu sermão, o seu artigo. Ele fala palavras bem duras a respeito da nossa língua, da sua, da minha. Ele fala do poder que nossas palavras têm, poder de bênção e de maldição. E aqui eu não digo nada do tipo de Hogwarts, ou de magos e bruxos e Harry Potter e tudo mais, de eu esconjuro você. Não é esse o tipo de poder que a palavra tem. Assim, um mago pode chegar para mim e dizer, eu determino a sua morte, e eu vou permanecer vivo. Porque esse tipo de poder as palavras não têm. Então, esse tipo de bênção ou maldição, relaxa. Se alguém esconjurou você e jogou uma maldição sobre você, isso não pega, nunca pegou. Porque não é assim que funciona. Às vezes nós agimos no mundo real como se vivêssemos no mundo medieval narrado por autores maravilhosos e fantasiosos. Não. Nós vivemos num mundo que foi contaminado por uma teologia, seja pela confissão positiva ou sobre aquela teologia de que eu podia falar e as coisas aconteceriam. Existem até ramos de coaching que nos incitam a repetir as coisas, porque aquelas coisas acontecerão, porque eu estou determinando, eu estou repetindo e tudo mais. O único poder que isso tem é de fazer você trabalhar mais e lutar pelos seus objetivos. Tem um poder de neurolinguística no seu cérebro para que você haja de uma forma que você não está agindo. Porque você vai se convencer que você pode. Se você se olhar no espelho e disser, eu posso, e no outro dia diz, eu posso, e no outro dia disser, eu posso, e de novamente falar, eu consigo. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Você vai conseguir. Não é porque você falou uma palavra mágica, foi porque você se convenceu de que você pode. E nós somos tão facilmente convencidos. Tão facilmente, do bem ou do mal. Imagine um filho que ouve do pai, dia após dia, você é imprestável. E no outro dia, o pai irritado chega em casa e novamente o filho não fez o que ele pediu, porque ele é adolescente. Você é imprestável. E novamente, por anos, escuta do pai, você é imprestável. Sabe quanto ele vai gastar no psicólogo? Milhares de reais para que alguém convença aquele garoto de que ele não é imprestável e que ele tem valor. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder de convencimento e de influência sobre as nossas vidas. As palavras não têm poder mágico. Saia dessa, meu irmão. A sua palavra não tem poder mágico. Até se você disser em nome de Jesus. Se você virar para alguém e disser, eu declaro em nome de Jesus que o seu casamento vai acabar. Cara, continue declarando, porque você declarar aquilo em nome de Jesus, se não for vontade de Deus, não vai acontecer nunca, porque a sua palavra não tem esse tipo de poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Mas as nossas palavras têm poder de influência sobre pessoas, de morte e de vida. Foi isso que Provérbios disse. A nossa palavra tem poder de destruição. E é interessante como Tiago coloca as coisas em Tiago 3, dizendo que é infernal e diabólico. Cara, isso são palavras bem pesadas. Você consegue imaginar da sua boca saindo palavras diabólicas? Você consegue imaginar isso? Não balance a cabeça ainda.
Você consegue imaginar palavras infernais colocadas em seus lábios pelo próprio capeta saindo de sua boca? Você consegue imaginar isso? Não ria, não, porque provavelmente aconteceu isso nas últimas semanas, da sua própria boca. Quando você esconjurou o seu patrão, quando você discutiu com o seu marido, quando você, irritado, precisando trabalhar, xingou os seus filhos, quando você sozinho no seu carro, quando o sinal abriu e tinha uma senhora de 80 anos dirigindo o carrinho dela, e ela não saiu imediatamente depois que o sinal abriu, e você disse, velha idiota. Sabe de onde veio tudo isso? Isso é diabólico, isso é infernal. É esse tipo de peso que Tiago coloca nas nossas palavras. Porque não são palavras inspiradas por Deus. Ou, se você assim vê, inspiradas pelo Espírito Santo que habita em você. Imagina, você, templo do Espírito Santo, a velhinha está lá no carrinho dela, o sinal abre, e você, filha de uma égua, não sai do carro, por favor, como é que deixam uma mulher dessa dirigir? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não, não. No mínimo é carnalidade, seu caráter quebrado, as suas dores existenciais subindo e saindo pela boca. Mas Tiago coloca isso como agente do inferno. Agente ativo, embaixador do inferno, diabólico. Essas são as palavras ditas fora do lugar, com propósito errado, que em vez de construírem, destroem. Certa vez, um homem chegou numa construção. Quantos engenheiros nós temos aqui? Beleza, um engenheiro, dois, eu vejo sua mão, Deus te abençoe. Alguém mais? Ótimo, eu vejo engenheiros aí. Os engenheiros vão conectar com isso. E um homem passou por uma obra e eles estavam no estágio de demolição. Então, o homem perguntou para aquele engenheiro encarregado da obra, qual é o tipo de pessoa qualificada que você contrata para demolir? E o engenheiro riu e disse, não, para demolir não precisa de qualificação, qualquer um quebra. E para construir? Isso é outra história. É fácil destruir. É fácil usar as palavras levianamente para a desconstrução, para a quebra, para a demolição, para a destruição de alguém. Isso nós fazemos sem pensar. Não há necessidade de qualificação nenhuma. Nós fazemos isso, tocamos fogo no cerrado de nossas vidas e da vida dos outros, sem nem pensar. Precisamos pensar para construir. Você pensa comigo? Porque eu acho que todos nós estamos fartos das dores causadas por nossas línguas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez constranja você, mas provavelmente, como eu, você já passou por episódios em que a sua língua causou destruição na vida de alguém. E quando nós caímos na convicção disso e nos arrependemos do que fizemos, é uma dor profunda em nós e cansa. Essa dor de destruir a vida de outras pessoas, quando chegamos à convicção de que fizemos, cansa. Cansa sentirmos-nos reféns da nossa língua. Você já se sentiu refém e não levanta a mão. Mas hoje eu gostaria que você saísse daqui livre e não mais refém. Porque chega de nós termos um órgão tão pequeno que nos domina e sofrermos as consequências desse nosso órgão e outras pessoas sofrerem a consequência disso, porque simplesmente não estamos qualificados e vamos pela vida aí queimando, usando uma caixa de fósforo e jogando em tudo quanto é mato seco. Olhamos para trás, está tudo queimando e sabemos que somos os responsáveis e dizemos, quem há de me resgatar, Chapolin Colorado?
Não, não precisa ser assim. Há segredos. Você sabia que na Bíblia há segredos maravilhosos? Segredos de vida e morte, sabedoria. Basta abrir, ler, praticar e tornar aquilo um hábito e virtude. Olha o que diz Jesus em Lucas 6,35. Se você quiser abrir a sua Bíblia em formato de livro, pode. Se não, abra o seu celular. Mas marque para você estudar em casa de novo, para você tornar isso prática. Olha o que diz Jesus. Lucas 6, eu vejo algumas pessoas abrindo. Lucas 6, 33. Considere o seguinte: uma boa árvore dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí Jesus é pesadíssimo com os mestres e escribas de sua época, os religiosos e espirituais de sua época. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala dos que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Sabedoria. Oi? É outra referência, não é Lucas 6, 43. Desculpem. Lucas 6, 43. Tesouro de sabedoria. Notem bem, não se sintam xingados por Jesus, por mais que talvez isso precise entrar no seu coração. Diga a si mesmo em silêncio: raça de víbora que eu sou. Eu fico vomitando coisa nos outros. Porque é isso que nós fazemos. Nós nos enchemos de fel. Você sabe o que é fel? É aquele líquido preto amargo que vem do baço. Nós nos enchemos de fel e vomitamos pela boca. Nós estamos doloridos por nossas próprias mágoas espirituais, mágoas existenciais, dores de vida. E então, quando achamos um receptáculo, tal qual uma lixeira, nós vomitamos. Porque é daquilo que o nosso coração está cheio que da boca sai. Jesus vai também dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai da boca é o que está contaminado o ser inteiro. Então, parece-me que a solução para o nosso dilema de verborragias, eu aprendi esse termo com o pastor Miguel ontem à noite, no Fórum de Diálogos. Venha no próximo, quando for marcado, se você for de carreira solo. Se você é casado, não é para você não, fique em casa. Mas existe uma solução para a nossa verborragia. Existe uma solução para os nossos vômitos existenciais nas pessoas. Existe uma solução para a fofoca, para a maledicência, mentira e tudo mais. Esvaziar e encher de novo. Simples assim. Porque nós vamos falar do que estamos cheios. Logo, precisamos esvaziar as porcarias e encher de alguma outra coisa. Você precisa esvaziar quem você é das porcarias que botaram dentro de você ou que você mesmo colocou. Porque senão isso vaza. Você já viu um sanitário entupido? Eu perdi metade da congregação. Estão dormindo. Você já viu um sanitário entupido? Já? Diga sim. Se você nunca viu, me chama para sua casa que eu preciso descobrir como que você faz isso. Tá bom? Um sanitário entupido é uma coisa estranha. O que deveria ir embora não vai. E se você apertar de novo na descarga que deveria fazer você se livrar daquilo, o sanitário enche ao ponto de você ficar desesperado que ele vai vazar pelas bordas. Você já passou por isso? Na casa de um amigo ou no shopping ou em algum lugar, que você aperta e você... e aí você sai...
Pelo riso, eu acho que você já passou por isso. Tá? No shopping você não está preocupado porque alguém vai limpar e não vai ser você e você não vai passar vergonha. Mas na casa de um amigo, que está todo mundo na ceia de Natal, você vai no lavabo, que é justamente na sala, aquela portinha, todo mundo vê você entrando, você aperta e o negócio começa a subir, e você respira fundo e finalmente começa a baixar devagarinho. Você... Se você continuar apertando aquele botãozinho, sabe o que vai acontecer? Vai transbordar. Da mesma forma que a sua boca transborda, quando você continua falando. Então, o primeiro passo é o passo que Provérbios mesmo diz, e depois Tiago repete como o livro de sabedoria do Novo Testamento, que é: pare de falar. Fale para você mesmo isso. Pare de falar. No nosso caso, pare de escrever. Pare de postar. Declare um jejum de Facebook. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Declare na sua própria vida, em nome de Jesus, um jejum de Facebook. Em que eu não vou postar enquanto eu não souber controlar as minhas palavras. Uau! Que sabedoria! Eu não vou falar enquanto eu não tiver nada bom para dizer. Não quebrarei o silêncio magnífico enquanto as minhas palavras não forem melhores que o silêncio. Algum sábio já falou isso. Ponto 2. Esvazie no local correto a sua podridão. Está precisando anotar? Anota aí. Esvazie no local correto a sua podridão. Esvazie no local correto a sua podridão. O primeiro ponto aí é esvazie. Você precisa esvaziar. Ninguém aguenta ficar cheio de porcaria. Ninguém. Nem Jesus aguentava. Jesus, de vez em quando, sumia de todos e ia falar com o papai dele. E eu não quero ser herege e colocar na boca de Jesus o que ele não disse, mas imagine comigo, ele tentando ensinar os seus discípulos, com um monte de multidão querendo que ele fizesse festa e multiplicação de pães todo dia, ele chega com o papai, e o que é que você acha que ele falava com o papai? Ô pai, que povo maravilhoso! Discípulos inteligentes e sábios que tu separaste para mim. Senhor, seja glorificado na vida deles, porque eles são maravilhosos. Eu acho que não. Eu acho que Jesus saía de cena e ficava meio isolado porque ele precisava de um tempo só para organizar a sua cabeça, de novo se encontrar consigo mesmo e talvez jogar coisa fora com o papai. E dizer: pai, sério mesmo, pai? São esses 12? Pai, tu já viste Pedro? Senhor, e esses 2 irmãos que acham que vão reinar comigo? Senhor, ilumina alguma coisa aqui, porque eu deixei parte da minha divindade aí em cima e não está dando. Tirando as brincadeiras, Jesus se respeitava e se esvaziava. Ele ia para lugares para se reorganizar e não ficar na roda viva de hamster que nós vivemos, sem pensar e sem ter um momento de contemplação e um momento de reorganização pessoal. Aí Jesus não vomitava pela boca. Jesus era duro com os sabichões, fariseus, saduceus e escribas, mas aquilo era intencional, não era reativo. Quando Jesus dava solada no peito do cara, não era porque ele errou a canela. É porque era para dar no peito. Jesus era cirúrgico em suas palavras. Ele não desperdiçava palavras, ele não jogava pérolas aos porcos. Ele era cirúrgico. Por quê? Porque ele tinha tempo de esvaziamento no lugar certo. O lugar certo de fazer isso é com o papai. Ou, na melhor das hipóteses, com alguém que você possa chegar. Eu faço isso às vezes com o Maguinho. Ontem à noite eu estava fazendo com o Maguinho. Você possa chegar e dizer assim: cara, eu sou o problema e eu estou frustrado.
E o meu problema é o seguinte, eu estou frustrado com tal pessoa, porque a pessoa fez isso, isso e isso comigo, e eu estou com raiva. E o cara vai fazer mais ou menos como o Maguinho fez comigo, ele vai ficar lá com a cara simplesmente, Não foi exatamente assim que ele fez, nem o jeito dele, mas eu entendo o que você diz. Profundo. E depois que você colocar tudo para fora, talvez essa pessoa, amigo, diga, a gente pode jogar fora agora tudo isso que você disse, porque nada presta. A gente joga no lixo. Aí vocês jogam no lixo, colocam uma pedra em cima, e aquilo morreu. Mas você falou de você não falou de ninguém. Você disse o quão frustrado você está, o quão com raiva você está, o quão isso está intoxicando você e você colocou para fora. Aí você sai dessas conversas assim, ó. Ai, que coisa boa. Vomitei no Maguinho. Aí sabe qual é a função do Maguinho ou a sua se você for a latrina da vez? Sabe o que você faz? Você pega o balde cheio de vômito. Você chega até o mais próximo sanitário. Você despeja, se não estiver entupido. E você aperta e vai embora. E você não passa isso à frente. Porque isso é vômito. Você já serviu vômito para alguém? Já serviu? Já sim, porque todos nós já passamos vômito dos outros para frente. Não faça isso, é feio. E denuncia você, não denuncia a pessoa que vomitou em você, denuncia você. O que é que você está fazendo transmitindo a história de outros para outros? Não. Deixa aquela história morrer em você e você joga fora, você só foi a latrina. Só isso, mais nada. Esvazie-se. Mas não para só em esvaziar-se, continua. Encha-se. Você quer anotar aí o ponto 3? Você precisa se encher. Porque de que é que adianta você permanecer se enchendo de porcaria? O que é que você vai ter para colocar para fora? Porcaria. Se você não se nutre de coisas boas, você não vai ter o que falar. Porque não vai ter nada de bom. Olha o que Paulo fala aos de Filipe, em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Uau, eu vou repetir. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se for excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Que tal isso ser o padrão do que a gente vai conversar de agora em diante? Coloque na sua carteira assim uma tabelinha plastificada. Aí começa a conversa dos amigos e aí introduzem um assunto daquela pessoa. Aí alguém, o mais corajoso e o mais sábio, vai pegar a tabelinha e vai falar assim, gente, ó, a tabelinha lá da CV é assim, ó. Puro, isso é puro? É até puro, tá. É a coisa boa que a pessoa fez, beleza. É amável? É. Não, mas não é de boa fama. Então, acabou o assunto. Sabe como a gente fala coisas boas? A gente se enche de coisas boas. O que é que você tem lido? Você tem lido alguma coisa? O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? Na roda que você participa, a roda de conversa, os grupinhos de zap-zap e tudo mais, o que é que tem nutrido você? O que tem nutrido é maledicência, amargura, dor, mentiras, brigas, confusões. Sabe do que você vai falar e no que você vai estar envolvido exatamente nisso. Entretanto, se você se alimentar do que é amável, do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é excelente, do que é de boa fama, do que é de louvor, digno, eu garanto que a sua boca vai espalhar e derramar essas coisas. O verso 9 continua: ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Parece que Paulo fazia essas coisas. Parece que Paulo estava dizendo, eu estou ensinando para vocês, mas façam como eu estou fazendo. Você pode falar isso sobre o que você fala? Você tem autoridade
de chegando numa rodinha em que maledicência está acontecendo e você possa dizer, gente, vamos parar? Não tem por que a gente falar da vida de outros, eles não estão presentes. Uau! Já pensou se isso começar a ser uma prática em nosso meio? Já pensou no seu GV, quando surgir um assunto de alguém que não está lá, o mais sábio da roda disser, gente, de boa. Essa pessoa não está presente e não vai ajudar nada a gente falar sobre ela. Você vai começar a ouvir grilos. Sabe como é? Cri, cri, cri. Talvez haja mais períodos de silêncio. Para terminar, eu não vou terminar com a Bíblia. O ponto é esse mesmo. São esses 3 pontinhos. Primeiro, pare, coloque para fora e coloque para dentro. Mas dizem que certa vez chegou um cara com Sócrates, um aluno de Sócrates. E Sócrates foi Sócrates com esse garoto. O garoto chegou dizendo que tinha algo para falar para Sócrates. Isso está disponível em tudo quanto é sitezinho vagabundo de citações no Facebook, no Wikipedia e companhia. Esse garoto chega lá e diz assim, sabe o Sócrates, tem algo a te dizer? E Sócrates diz, espera lá, o que você vai dizer tem que passar pelos meus filtros ou pelas minhas peneiras. E o garoto, então, acha estranho e fala, que peneiras são essas? Bem, Sócrates diz, o que você vai me dizer já passou pela peneira da verdade? Porque se o que você está me dizendo não é verdade, é bom que tu não digas. A segunda peneira é a peneira da bondade, porque o que você está me dizendo precisa ser edificante, precisa construir alguma coisa. E o ponto 3 é a peneira da necessidade. Porque se você está me dizendo algo que é dispensável e não resolve coisa alguma, é inútil me dizer. O que mesmo você tinha para me falar? E diz que o jovem não falou o que ia falar. Que tal instituirmos essas peneiras em nós? Talvez você nem siga Jesus Cristo, talvez você tenha outra vertente espiritual. Mas Sócrates, como filósofo, acredito que traz e adiciona algo para nós. Assim como Tiago, como irmão de Jesus Cristo e fiel seguidor dele, assim como Jesus. Que tal instituirmos em nossas vidas alguns filtros para aquilo que sairá de nossos lábios? O filtro da verdade, de excluirmos então aquilo que não temos certeza. Excluirmos, não propagarmos. Segundo, que nossa palavra seja edificante. Que tudo que sair de nossos lábios construa. Se não for para construir, que não seja dito. E terceiro, que essa palavra seja necessária, porque a palavra dita fora de seu tempo não produz os frutos que nós queremos que produza. Verdade, bondade ou edificante e necessidade. Que tal fazermos isso? Talvez você diga, cara, eu tenho errado muito. Porque eu tenho falado muito. Talvez seja o momento de você ficar mais quieto. Talvez você diga, Winston, eu já tentei, eu continuo. Talvez você precise abrir mão de algumas coisas e colocar isso nas mãos de Deus de uma forma, talvez até sobrenatural. Sabe aquelas coisas que a gente não controla, não consegue, não vence nunca, porque parece que são os nossos tendões de Aquiles, e aquele lugar é o lugar de queda comum. Alguns chamam isso de o pecado pessoal, o pecado da gaveta, o local que nós somos mais vulneráveis. Talvez na sua vida a língua seja o local mais vulnerável. E talvez você precise colocá-la numa bandeja, figuradamente, é óbvio, e trazê-la ao Senhor dizendo, Pai, eu não consigo. Quando eu penso, eu já fiz. Meio como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço.
Talvez isso seja com relação à sua língua, como eu fiz no Facebook, na porcaria das eleições americanas. A minha intenção era até ótima, mas o inferno está cheio, né? Talvez seja o caso de você pegar o seu Facebook, eu sei que parece um negócio muito espiritual, mas pegar o seu Facebook e dizer, pai, o meu Facebook está nas tuas mãos de agora em diante. Talvez mudaria alguma coisa no seu Facebook. Os meus lábios estarão a serviço teu agora. Me instrui. Eu coloco nas tuas mãos. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de fazermos exatamente isso. Porque as dores causadas pelas nossas línguas são inimagináveis. Dores sobre os nossos filhos, dores sobre os nossos cônjuges, dores sobre amigos ou inimigos, e até mesmo dores sobre nós. Você já foi ferido pela língua, com certeza absoluta. Assim como você já feriu. Que tal colocar a sua comunicação nas mãos de Deus? Todas as formas delas. Pegar a sua língua e dizer, Senhor, talvez como Isaías fala ao contemplar a Deus no santo templo, enquanto o templo ainda existia. Quando ele sente a presença de Deus, a primeira palavra dele é, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E vem então o anjo trazendo com uma tenaz, uma brasa viva do altar de Deus e toca aos lábios de Isaías, purificando os seus lábios. Acredito que nós, como comunidade, nós como GVs, nós como humanidade, precisamos de purificação de lábios. Para que saia de nossa boca algo que abençoe e não que destrua. Quantos lares, quantos casais, quantos casamentos têm sido destruídos por palavras malditas. Quantas crianças têm tido suas vidas destruídas por crerem em palavras de seus pais? Quantas amizades ternas e fraternas têm sido destruídas por palavras ditas da forma errada, no momento errado, para a pessoa errada, pelo motivo errado? Basta. Que hoje Deus traga o seu anjo e traga a brasa viva do seu altar para purificar nossos lábios. Mas para isso é necessário que nós nos encontremos no lugar que Isaías estava, dizendo, ai de mim, que sou o homem de lábios impuros. Espero que seja essa a sua atitude existencial enquanto cantamos a última canção.